Um minutinho de fé. Nós dois aqui, juntos com o profeta Jeremias, ele é o nosso convidado de hoje para esse programa. E Jeremias, no seu livro, capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, aquela frase, sabe? A arca do Senhor, como que procurando refúgio. É o atual, ai meu Deus do céu, me socorre, Senhor, o sangue de Jesus me cobre, né? Então, nunca mais se dirá isso. E essa frase não virá mais à mente dos habitantes de Jerusalém. Não se lembrarão dela, quer dizer, da arca e da frase, e nem se fará outra, não se fará outra arca. Antes de mais nada, é preciso estabelecer a data desses acontecimentos previstos aqui por Jeremias. Segundo o texto, é uma data em que haverá prosperidade, riqueza em Israel, fecundidade na terra, quando todos os habitantes estarão ali, fecundidade que na história do povo só se viu talvez na época de Salomão. E Jeremias escreveu esse texto depois de Salomão. Essa fecundidade não houve jamais, não existiu. Então esse texto só pode se referir ao milênio, a uma época de reinado, de restauração do reino de Davi, aonde o descendente eterno Jesus Cristo irá assentar-se no seu trono, e esse trono estará em Jerusalém, de onde ele vai governar todo o mundo. Esse texto também parece confirmar que o templo e todos os seus acessórios, como arca, altares e até mesmo os rituais, o incenso, os sacrifícios de animais, de cordeiros, parece confirmar que todo esse esquema litúrgico que ocorria no Antigo Testamento não terá papel preponderante durante o milênio, durante a presença pessoal de Jesus Cristo aqui na terra, porque Ele é o templo visível de Deus, né? O templo que nós podemos, através do qual podemos chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Não há mediador entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo, o homem, né? Na realidade, toda a atividade litúrgica em Israel era centralizada no templo. E além do mais, essa atividade litúrgica era representativa, quer dizer que lá dentro do templo, sim, lá dentro do lugar sagrado e do Santo dos Santos, o homem comum, o adorador comum não poderia entrar. Alguém o representava perante Deus. Eram os sacerdotes que oravam, e não a própria pessoa ali no templo. Era o sacerdote que sacrificava, que apresentava as ofertas trazidas pelos adoradores, vamos dizer assim, adoradores de tabela, porque eles apresentavam
a bola, jogavam a bola para o sacerdote, e o sacerdote é que chutava em gol. Se fôssemos comparar a um jogo de futebol, é uma exclusividade sacerdotal. Na realidade, naqueles dias, diz esse texto, que eles nem se lembrarão da arca, porque a arca é símbolo de Jesus, e o símbolo se concretizou na pessoa de Jesus. E na realidade, essa composição, essa reconstrução do templo é um retrocesso litúrgico, porque algo que agradará tremendamente ao construtor do templo, desse templo futuro que ainda será construído lá em Jerusalém, que é o próprio anticristo, porque ele, como abominável das desolações, diz a Bíblia, se assentará no templo como se fosse o próprio Deus, ostentando o título de divindade, um título que ele não merece, mas que se esforçará para impor adoração. E diz o texto que, na realidade, o templo será usado pelo diabo, né? Pelo diabo ele se apresentará tentando convencer as pessoas de que é o próprio Messias. E essas tentativas de convencimento que ele vai utilizar são tremendos. Então, resgatar, meu amado, a liturgia do Antigo Testamento será uma abominação, pois o Cordeiro que tira o pecado do mundo já veio, o sacrifício definitivo já foi feito. E a liturgia do Antigo Testamento falava de um sacrifício contínuo, todos os dias. Pecou, vai no templo, apresenta o animal para morrer em seu lugar, para ser castigado no seu lugar, mas isso já aconteceu. Jesus já veio, já morreu, e o trabalho dele foi completo. A Bíblia diz que essas cerimônias realizadas no templo eram como um aio que nos conduzia até Cristo. Uma vez que chega o patrão, o aio é uma espécie de mordomo que fica cuidando das crianças, ensina, ele dá toda a instrução, toda a educação, é um representante do pai, do patrão. E quando finalmente as crianças crescem, se tornam adultas, ele pega, naquela época o aio era um escravo, né? Ele não tinha mérito nenhum, geralmente muito mais culto do que o próprio patrão. Ele ensinava muitas coisas, toda a cultura que ele tinha, ele precisava jogar em cima das crianças. E quando as crianças estavam adultas, o aio saía de cena, aí entrava o chefe mesmo. Olha, eu quero dizer para você que na realidade o que nós vamos ver naqueles dias é o anticristo usando a própria Bíblia para justificar o retorno, o resgate daqueles rituais, daquelas liturgias, porque eles estão escritos lá na Bíblia, na Torá. E parte do movimento messiânico, olhe bem, parte do movimento messiânico colabora com o anticristo, anseia pela reconstrução do templo, para que os sacrifícios sejam recolocados.
para que o povo se esqueça da verdadeira arca, a arca temporária. O templo é temporário, o incenso é temporário, os altares do sacrifício, o altar do sacrifício, o altar do incenso, o menorá, a mesa da proposição com os 12 pães asmos que representam as 12 tribos de Israel, isso tudo é temporário. Só Jesus é definitivo, só Jesus é para sempre. Mas o anticristo vai usar o Antigo Testamento, inspirado por Deus, e é mesmo inspirado por Deus, de onde Jesus não veio tirar nem o tio, nem o iode. Mas se ele utilizar-se de textos bíblicos, vai convencer a muita gente sincera, que acredita na inspiração das Escrituras, isso tudo reforçado por milagres, por sinais, né? Por um carisma excepcional, com a capacidade enorme de dominar o público, de falar a tanta gente, com técnicas de oratória neurolinguística. Ele vai dominar tudo isso, meu querido, mas ele será desmascarado pelos 144 mil judeus que se converterão, que Apocalipse capítulo 12 fala a respeito desta cena. Isso mesmo, olharão para mim, Zacarias disse, olharão para mim a quem traspassaram. E esses 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, essas tribos serão reconstruídas, eles formarão a grande força de resistência do anticristo, com discernimento novo, o Messias ao seu lado, revelando a eles tudo. E o anticristo terá que mudar de tática por causa da ação desses 144 mil e apelar para a ignorância, vamos dizer assim, para a força bélica. E ali então, nesse momento, ocorrerá o Armagedon, a grande batalha, que terá a intervenção dos exércitos celestiais. E aí, meu querido, não tem para ninguém. O inimigo será vencido definitivamente. E logo depois dessa batalha, será instaurado o milênio, o reino de Jesus Cristo na terra, o trono davídico, a teocracia legítima e pura, onde só Jesus governa. Comece agora mesmo a submeter ao governo de Jesus Cristo. Está na hora, e se você começar agora, já demorou. Diga: Senhor Jesus, entra na minha vida e toma o meu coração, domina sobre mim. Amém e amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Um grande beijo no coração.